Farei agora a correção da semana 2 do PET 4 do terceiro ano do ensino médio. UN News. Around 12 million children may never see a classroom. UN Data Reviews. Então, isso foi publicado em 13 September 2019, Culture and Education. New data published by the United Nations Cultural Agency on Friday reveals that without taking urgent measures, around 12 million young children will never set foot inside a school, with girls facing the greatest barriers. Então, olha só, cerca de 12 milhões de crianças podem nunca ver uma sala de aula, né? Revelam dados da ONU, UN. Foi publicado em 13 de setembro, Cultura e Educação. Então, olha só, novos dados divulgados pela Agência Cultural das Nações Unidas na sexta-feira revela que, sem medidas urgentes, cerca de 12 milhões de crianças nunca colocarão os pés dentro de uma escola, com as meninas enfrentando as maiores barreiras. According to our projections, 9 million girls of primary school age will never start school or set foot in a classroom, compared to about 3 million boys, said Audrey Azoulay, Director General of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Então, de acordo com nossas projeções, 9 milhões de meninas em idade escolar nunca entrarão na escola ou colocarão, os pés em uma sala de aula, em comparação aí com cerca de 3 milhões de meninos. Diz a Audrey Azoulay, então, diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. 4 of those 9 million girls live in sub-Saharan Africa, where the situation gives cause for even greater concern. Ms. Azoulay continued. We must therefore continue to center our actions on girls and women's education as an utmost priority. Então, 4 dessas 9 milhões de meninas vivem na África subsaariana, onde a situação é ainda mais preocupante. Continuou, então, a senhora Azoulay. Devemos, portanto, continuar a centrar nossas ações na educação de meninas e mulheres como uma prioridade máxima. Last year, roughly 258 million children, adolescents and youth between the age of 6 and 17 were out of school. Então, no ano passado, cerca de 258 milhões de crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 17 anos estavam fora da escola. It also confirms recent UNESCO projections showing that at the present rate, by 2030, 1 in 6 children will not be attending primary and secondary school at all, and only 6 in every 10 young people will complete secondary education. Então, isso também confirma as projeções recentes da UNESCO, que mostram que, ao ritmo atual, em 2030, 1 em cada 6 crianças não estará frequentando o ensino fundamental e médio, e apenas 6 em cada 10 jovens concluirão o ensino médio. Então, the update, also highlights the gap between the world's richest and poorest countries. According to UIS figures, 19% of 6 to 11 years olds in low-income countries are out of school, compared to just 2% in high-income states. Então, a atualização também destaca a coluna entre os países mais ricos e mais pobres do mundo. De acordo com os números do UIS, o IS, 19% das crianças de 6 a 11 anos em países de baixa renda estão fora da escola, em comparação
com apenas 2% nos estados de alta renda. And the gap grows wider still for older children and youth, where some 61% of 15 to 17 years old are out of school in low-income countries compared to 8% in their high-income counterparts. Então, e a diferença aumenta ainda mais para crianças mais velhas e jovens, onde cerca de 61% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola em países de baixa renda, em comparação com 8% em seus homólogos de alta renda, né? Qual o tema central do texto? A desigualdade e dificuldade de garantir o direito à educação a todos. Qual é o gênero desse texto? Ele é o do tipo informativo. Quem publicou este texto? Então, foi a Organização das Nações Unidas, a ONU, ou no idioma inglês, UN, que é uma organização internacional formada por países membros que se filiam voluntariamente e que tem como missão a paz, a erradicação da fome, projetos sociais e o desenvolvimento mundial. Qual é a data de publicação do texto? 13 September 2019. Então, 13 de setembro de 2019. Qual o suporte de circulação do texto? Então, onde ele foi publicado? Onde você pode ler esse texto? E em qual seção? Então, foi circulado aí, né? O suporte foi nos meios digitais, na seção de UN News, né? As novidades, as notícias, Culture and Education, cultura e educação. De acordo com o texto, escreva em números. Meninas que nunca frequentarão a escola. 9 million, 9 milhões. Meninos que nunca frequentarão a escola. 3 million ou 3 milhões. Lembrando que 3 nós colocamos a língua entre os dentes. Então, 3 million. Total de crianças, adolescentes e jovens que estavam fora da escola em 2018. 258 million, 258 milhões. Total de crianças, adolescentes e jovens que estarão fora da escola em 2030, segundo, então, essa previsão. 12 millions, 12 milhões. Continuando, o que esses números, né? E o trecho, we must therefore continue to center our actions on girls and women's education, nos revela em relação aos estudos de pessoas do gênero masculino e feminino? Em sua opinião, por que ainda há essa diferença? Então, we must therefore continue to center our actions on girls and women's education significa que devemos, portanto, continuar a centrar nossas ações na educação de meninas e mulheres. Então, olha só. Então, por que, né, o que esses números e esse trecho nos revelam sobre em relação aos estudos das pessoas do gênero masculino e feminino? E, em sua opinião, por que ainda há essa diferença? Então, olha só. Fome, pobreza, trabalho infantil, casamento forçado, falta de segurança e saneamento básico são as principais barreiras que impedem que 62 milhões de meninas deixem, então, de frequentar uma sala de aula diariamente. Então, há mais meninas fora da escola, né? E ainda tem algumas religiões, né, que não permitem as mulheres a estudar, né, apenas os homens. Então, em algumas culturas. Então, inclusive, Malala, né? Foi a Malala, que foi ela lutou pela educação, né, das mulheres, das meninas. Enfim, continuando. Escreva em números de acordo com o texto. Total de alunos fora da escola na idade de 6 a 11 anos em países ricos, 2%. Total de alunos fora da escola na idade de 6 a 11 anos em países pobres, 19%.
Total de alunos fora da escola na idade de 15 a 17 anos em países ricos, 8%. Total de alunos fora da escola na idade de 15 a 17 anos em países pobres, 61%. O que as diferenças entre os países mais ricos e os mais pobres mostram em relação aos alunos de 6 a 11 anos e em relação aos alunos de 15 a 17 anos? Nos países mais desenvolvidos, a educação é parte das políticas sociais, compondo o núcleo do sistema de promoção social mediante sua capacidade de ampliar as oportunidades para os indivíduos, além de ser um elemento estratégico para o desenvolvimento econômico. Quanto mais velhos, aumenta a porcentagem de alunos fora da escola em países mais pobres. Então, quanto mais pobres, né, quanto mais velhos, mais esses alunos vão saindo das escolas em países mais pobres, né? Provavelmente aí para trabalhar, porque casa tem filho, então precisa trabalhar para ajudar em casa. Então, essas são as diferenças aí. Enquanto nos países mais desenvolvidos, a educação é um elemento, né, estratégico para o desenvolvimento econômico. Então, eles investem mais em educação para que eles sejam, né, sejam mais ricos. Bom, esta foi a correção da semana 2 do PET 4 do terceiro ano do ensino médio.